Vamos tomar o livro de 2 Timóteo, segunda carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 2, segunda carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 2. Nessa noite eu quero falar sobre ministério verdadeiro. Ministério verdadeiro. 2 Timóteo, capítulo 2. É isso mesmo? 2 Timóteo 2, isso mesmo. Versículo 15. Depois nós vamos cantar mais um hino. Me achaste chorando lá nas trevas. 2 Timóteo 2, verso 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Agora, no mesmo livro, capítulo 4, versículo 1 e o 2. Capítulo 4, versículo 1 e 2 de 2 Timóteo. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina. O 3 diz, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, isto é, não suportarão, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de evangelista e cumpre teu ministério. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, aqui temos uma parte, uma porção da tua palavra, lida nessa noite, e cremos de coração na tua palavra. Senhor, que o Senhor nos dê graça e força para poder obedecê-la. Que o Senhor nos dê força, graça, para seguir adiante com ela, crendo, recebendo no coração e na alma, livrando-nos e tirando-nos de todas as dúvidas, Senhor, todo arrazoamento que possa impedir as bênçãos do Senhor sobre nossas vidas. Que a graça do Senhor esteja sobre cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bem, vamos assentar. Vamos ouvir, cantar então aqui esse hino. Me achaste chorando lá nas trevas. Me achaste chorando lá nas trevas, me resgataste do barro. Senhor, conto a fidelidade, pois sei que nunca me deixará. Orando estou por teu Espírito, que desce glorioso sobre mim, me cela e me ponha em posição, porque raptado eu quero ser. Tu sabes o quanto te necessito, ó
dá-me tua vida e ensina-me, pois quero elevar-me como as águias. Essa pomba branca quero seguir. Tu sabes o quanto te necessito. Ó, dá-me tua vida e ensina-me, pois quero elevar-me como as águias. Essa pomba branca quero seguir. Sinto sobre mim agora a tua unção. O Espírito desce e toma controle. Esposo e esposa unidos estão. É tempo de voltarmos ao lar. Tu sabes o quanto te necessito. Ó, dá-me tua vida e ensina-me, pois quero elevar-me como as águias. Essa pomba branca quero seguir. Tu sabes o quanto te necessito. Ó, dá-me tua vida e ensina-me, pois quero elevar-me como as águias. Essa pomba branca quero seguir. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Muito bem. Devo lembrar aos irmãos que sábado nós teremos a Santa Ceia, a Ceia do Senhor. Amém? Amém. Sábado é Santa Ceia. E se Deus permitir, nós estaremos aqui. Amém. Pela graça dele. Amém? Amém. Muito bem. Nós lemos a Escritura de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. O Otávio está passando bem, não? Não, é porque precisou de um betinho. Ele esqueceu do negócio, teve que voltar. Ah, entendi. Voltou um betinho 2 vezes. Ele chegou cansado. Ah, cansa mesmo. 2 Timóteo 2,15, nós lemos Paulo se referindo a Timóteo, seu fiel discípulo, obreiro, filho na fé, um jovem. E Paulo não descartou nada de Timóteo nessas circunstâncias. Paulo sabia que ele era um jovem, era um moço, mas quando falava com Timóteo, falava como adulto. E Timóteo ouvia como adulto. E diante de tantas coisas que estavam acontecendo naqueles dias, com a presença de Paulo, a distância onde Paulo estava, sabendo do que estava acontecendo no meio do arraial, onde havia muitos obreiros, ministros, se levantando contra a mensagem, daqueles dias,
Paulo escreveu para Timóteo de Roma para manter o equilíbrio, para ficar sã, isto é, seja sóbrio, para manter sua mente sã, manter sua mente sóbria, equilibrado. Paulo, de longe, ao longe, sabendo das notícias que vinham até ele, dos acontecimentos que vinha sofrendo aquela igreja. E então Paulo, pegando papel e caneta, escreve para Timóteo, o lembrando quem ele era, fazendo entender o que ele foi chamado, e recomendando a Timóteo a considerar o fato do seu chamado para então ser um obreiro achado e provado diante de Deus, não havendo nenhuma coisa para que depois pudesse se envergonhar. E Paulo disse para Timóteo, você deve se apresentar sempre. Apresentar em toda maneira, em todo lugar que fosse apresentar. Seja uma pregação na casa, uma pregação entre ministros, seja onde for que Timóteo fosse, deveria apresentar como obreiro aprovado. E que no momento em que ele estivesse, não tivesse vergonha de manejar a palavra de Deus. Que não tivesse nada que pudesse impor, mas que manejasse bem a palavra e que não tivesse nada com que se envergonhar. Isto podia ser animador para Timóteo, vindo de Paulo, sabendo, porém, Timóteo que Paulo não seria mais visto entre eles. Paulo estava em Roma nessa época. E ninguém veria mais o seu rosto. Ele ia morrer lá. De uma forma ou de outra, esta carta que Paulo escreveu a Timóteo foi de um certo tipo de encorajamento. Para não temer, disse, fique longe dos falatórios, fique longe das questões loucas, não entre em brigas, não participe de divisões de igreja. Não, fique no seu canto sóbrio. Evita os falatórios profanos, que só produzem cada vez mais impiedade e que reprovam cada vez mais o pregador, reprova cada vez mais o ministro. Por isso que Paulo disse, procura apresentar como obreiro aprovado e não reprovado, porque isso reprova anteriormente. Então, vejam bem, depois disso, Paulo disse para Timóteo, em outras palavras, Timóteo está nas suas mãos, você deve jurar, você deve me prometer, você deve votar, e eu vou te conjurar agora, chamar você numa responsabilidade. Em outras palavras, me prometa isso. Conjuro-te, pois, diante de Deus e dos homens, que deve sempre pregar a palavra, em tempo e fora de tempo, exortando, redarguindo, repreendendo, com toda longanimidade e doutrina. Não importa o tamanho do sermão, com toda longanimidade e doutrina.
Não importa quantos temas, Timóteo, você vai usar. Não importa quantos temas você vai usar sobre doutrina. Com toda a longanimidade de doutrina. Não esqueçam disso. Mas por que, Paulo? Por quê? Porque virá um tempo. Chegará a hora. Virá um tempo. Virá um momento, um instante, em que haverá grupinhos, em outras palavras, colocando aqui um acréscimozinho aqui. Haverá momento em que haverá grupinhos, pessoas se levantando para formar grupos, pondo entre eles uma liderança, uma cabeça. Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. E eles terão comichão nos ouvidos para ouvir outro tipo de evangelho, outro tipo de pregação. E quando ouvir esse tipo de pregação, vai se ajuntar a esses ministros, amontoarão para si doutores, doutrinadores, conforme seus próprios desejos. E quando eles fizerem isso, Timóteo, vamos falar assim, eles se afastarão de vez da verdade. Voltando às historinhas, voltando às fábulas. Cumpre o seu papel. Se eles não querem crer, cumpre o seu papel. Se eles não querem te aceitar, cumpre o seu papel. Se eles não aceitar, que foi eu que escrevi falando para você, cumpre o seu papel. Se eles não crerem na mensagem minha, cumpre o seu papel. Faça a obra de evangelista. Amém, irmãos? Amém. Então isso foi difícil para Timóteo. Foi difícil para Timóteo no sentido que agora ele estava longe do seu velho pastor. Longe do seu velho pastor. Do seu velho dirigente. Preso em Roma. E um jovem promissor, confiado a Paulo, vindo a ser um ministro, à base de uma profecia, que foi conhecida e imposta pela posição de mãos, que veio de uma família crente, que nasceu na mensagem, sua avó, sua mãe, Eunice. Quem está entendendo? Amém. E Paulo foi pastor da mãe e da avó. Amém. Paulo viu o netinho nascer, Timóteo. Quem está entendendo, irmão? Então o que acontece? Diante de muitas coisas que acontecem, diante de muitas hipocrisias, diante de muitas doutrinas, diante de muito formalismo, a tendência do pregador é desanimar. A tendência do pregador é se apagar. A tendência do pregador é praticamente desanimar. E, no entanto, Paulo, revelando todas essas coisas que aconteceriam para Timóteo, isto foi para animá-lo, colocar fogo no casco da tartaruga. John Wesley, vocês sabem que John Wesley foi apelidado, ele foi conhecido como o grande pregador do tição de fogo. Quem já ouviu falar sobre isso? Quem já ouviu falar sobre isso? John Wesley foi chamado o pregador do tição de fogo. John Wesley foi conhecido assim. E uma vez, John Wesley,
o mensageiro para a sexta era, a era que foi antes de nós, ele disse uma frase assim: eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. John Wesley dizendo assim: eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. Então, de alguma forma, John Wesley estava querendo dizer o seguinte: ponha fogo no seu sermão ou ponha o seu sermão no fogo. Estão entendendo, irmãos? Amém. De uma certa forma, John Wesley estava tentando dizer: ponha fogo no seu sermão ou ponha seu sermão no fogo. Então ele disse: nunca tenha medo de falar a verdade. Amém, irmão? Amém. Nunca tenha medo de falar a verdade. Os irmãos estão entendendo? Amém. Mais do que pregar um sermão, irmão, é vivê-lo. Mais do que ouvir um belo sermão, é vivê-lo. O desafio está para quem prega e o desafio está para quem ouve. Mais do que pregar um sermão é vivê-lo. E mais do que ouvir um belo sermão é também vivê-lo. Os irmãos entendem? Amém. Então, John Wesley disse assim: bom, eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. Em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte: ponha fogo no seu sermão ou ponha seu sermão no fogo. Uma das coisas mais difíceis de se aceitar, de ser aceitas e de ser falada, uma das coisas mais difíceis é a verdade. De falar e de ser aceita. É a verdade. Porque além de falar e ser aceita, o fim disso é cumpri-la. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Cumprir a verdade. Às vezes, tem pessoas que falam a verdade, mas não aceita. E às vezes pode falar as duas coisas. Pode falar a verdade e aceitar a verdade, mas não cumprindo. E uma das coisas mais difíceis de ser aceitas e de ser falada é a verdade. A verdade é a coisa mais difícil de ser encarada. A verdade é a coisa mais difícil de ser encarada. De ser atendida. Para falar a verdade, tem que provar um monte de coisa. Para falar a verdade sobre qualquer coisa, tem que ter provas. Suponhamos um julgamento. Se a pessoa é inocente e ele vai ser julgado, o juiz diz: você está aqui para falar a verdade. Você promete? Prometo dizer somente a verdade. E quando ele começa a dizer a verdade, o juiz diz: cadê as provas? Ele quer as provas. Estão entendendo, irmãos? Amém. E falar a verdade, aceitar a verdade, é uma das coisas mais difíceis que existe. Porque para falar a verdade, tem que haver uma qualidade. Tem que haver uma integridade naquele que vai falar. Tem que haver uma qualidade, tem que haver uma integridade, tem que haver uma sinceridade. Porque ele vai falar de uma verdade. E olhando no prisma espiritual, falar de uma verdade divina, de uma verdade de Deus, quanto mais vale esses critérios? De ser íntegro, Amém. de ser sincero e de ter integridade.
Quanto mais isso, confiar a verdade. Quem está entendendo, irmãos? Confiar a verdade. Por que eu digo isso? Porque falar a verdade, a verdade fere. A verdade machuca. Dói. A verdade cria inimigos. A verdade faz com que pessoas boas se afastem de você. Poucos, muito poucos o amarão por causa da verdade. Poucos, mas muito poucos mesmo te amarão por causa da verdade. E por outro lado, muitos serão criados como inimigos, afastados, machucados, doídos, feridos por causa da verdade. E muito poucos vai amar alguém que diz a verdade. Muito poucos ficarão ao lado de alguém que fala a verdade, que ensina, que prega, que ministra. Porque para uma pessoa ficar ao lado de alguém, na verdade, essas mesmas pessoas têm que ter as mesmas qualidades. Quem está entendendo, irmãos? Agora eu pergunto, Jesus é a verdade ou não é, irmãos? Para quem ficar ao lado dele, crendo na verdade, tem que ter qualidades para isso. Quem está entendendo o que eu dizer, irmãos? Não pode haver dúvida, porque ele é a verdade. Não pode haver questionamento, porque ele é a verdade. Não pode haver arrazoamento, porque ele é a verdade. Não pode entrar em questão, porque ele é a verdade. Então, para aqueles que vão ficar ao lado da verdade, tem que ter a mesma integridade. Tem que ter a mesma essência, o mesmo espírito. Amém, irmãos? Amém. Então, observe bem que o profeta Irmão Branham, ele pregou a mensagem As Infalíveis Realidades do Deus Vivo, parágrafo 160, e disse assim: isto pode soar vulgar. Soar significa parecer. Pode entender que seja vulgar. E uma coisa vulgar é uma coisa desprezível. Ele diz: isto soa como que vulgar, pois esta é a razão pela qual as pessoas não gostam disto. Foi quando Jesus abriu o verbo, disse a verdade, que eles se afastaram dele. Os irmãos entenderam? Amém. Veja bem. Que se afastaram dele. Então, quando Jesus falou a verdade, em que sentido? Em que sentido Jesus falou a verdade para as pessoas abandonar? Porque tudo que ele falou era verdade. Por que agora abriu o verbo? Por que agora falar a verdade? Será que antes não era verdade? Não. Em que sentido agora o irmão Branham está me mostrando que ao falar a verdade, as pessoas o afastaram dele? A verdade sobre a vida deles. A verdade sobre a qualidade do Espírito que estava neles. A verdade sobre a unção que estava pairando sobre eles. A verdade sobre as obras infrutíferas que estavam neles. Estão entendendo, irmãos? Amém. Então, quando a verdade sobre os fatos, sobre a vida, sobre o comportamento, sobre suas condutas foram faladas, eles não gostaram. Eles não aceitaram. E quando não aceitaram, eles então o odiou, eles então começou a falar mal dele, uns pegaram em pedras, outros pegaram em paus, e outros foram muito mais além, chamando ele de Belzebu, maioral dos demônios.
desprezado. Então Jesus é a verdade. Mas quando Jesus expôs a verdade sobre eles, sobre a crença deles, sobre o pai espiritual deles, sobre o fermento deles, quando Jesus expôs a verdade sobre eles, sobre a vida que eles viviam, sobre a atitude que eles tinham, sobre o comportamento que eles tinham, foi quando Jesus falou sobre suas obras infrutíferas, suas obras más, foi que eles então o abandonou. Foi quando eles se afastaram dele. Vocês estão entendendo, irmãos? Então observe bem que o irmão Branham está dizendo, vê? Foi quando Jesus lhes disse a verdade que eles se afastaram dele. Na mensagem Estreita é a porta, estreita é a porta, é isso mesmo? Parágrafo 108, 109, 110, o irmão Branham diz o seguinte, parágrafo 108, estreita é a porta. Outro dia, uma pessoa me disse, eu não teria você, irmão Branham, em meu púlpito. Que situação, né? Que situação. 108, estreita é a porta. Outro dia uma pessoa me disse, eu não teria... Essa pessoa tem que ser um ministro, né? Tem que ser um pastor púlpito. Tem que ser um ministro. Eu não teria você em meu púlpito. Sabe por quê? Você faria minhas mulheres ficarem loucas. As irmãs da igreja. Não, diz o irmão Branham. Elas já estão dessa maneira. Pois isso faria voltar suas mentes corretas. Diga-lhes para deixarem de vestir essas roupas mundanas e assim por diante. Alguém tem que fazer. Alguém tem que falar. Eu disse para minha esposa, eu tenho ficado louco? Eu mesmo? Eu estou demente? Mas qual o problema comigo, Meda? Alguma coisa do lado de dentro de mim não pode se conter. Eu tenho que dizer. Eu não me importo com o que alguém diga. Eu tenho que dizer. Amém, irmãos? Amém. Alguém outro dia disse, irmão Branham, você vai arruinar, acabar com o seu ministério. Eu disse, bem, qualquer ministério que o evangelho arruinará, deve ser arruinado. Deus nos deu ousadia, amém, irmãos? Para apoiar aquilo que é verdade e falar a verdade acerca disto. É um pecado, é uma desgraça. O irmão Branham dizendo. O filtro do homem que pensa, parágrafo 86. Às vezes eu sofro, não desconsiderando a ninguém. Eu nunca falo pessoalmente a respeito de qualquer pessoa, mas é o pecado na igreja. Parágrafo 86, o filtro do homem que pensa. Está vendo? Como é que é as coisas? Agora, se você observar em toda a história bíblica, todos os homens enviados de Deus foram considerados como loucos. Todos os homens enviados por Deus para uma determinada era, uma determinada geração, foram considerados como loucos, insanos, perdidos na mente. Noé foi um, Elias foi outro, e assim sucessivamente, João Batista, Paulo, William Branham, todos os homens de Deus que foram enviados com uma comissão, sob uma comissão, foram considerados como loucos. Aí vem o irmão Branham e prega a mensagem
que cabe direitinho dentro disso. Deus sendo mal entendido. Deus sempre foi mal entendido. Estão entendendo, irmãos? Amém. Deus sempre foi mal entendido, mal interpretado, mal recebido, mal aceito. Deus sempre foi mal entendido. Agora, se Deus sempre foi mal entendido, o que acontecerá com aqueles que o aceitarão? O que acontecerá com aqueles que confiarão na sua palavra? O que acontecerá com aqueles que aceitam ele sob a base da sua palavra que ele prometeu? Serão considerados como loucos também. E sendo considerados, serão também mal entendidos. Mal entendidos. Irmãos, nós não queremos que o mundo nos entenda. Nós não queremos que o mundo nos entenda. Nós não queremos que o incrédulo nos entenda. Nós não queremos que o incrédulo, o ateu, o religioso, o indiferente, o incauto, nos entenda. Nós não queremos isso. Porque para eles nós somos considerados como loucos. Loucos. Considerados como loucos. E quem quer um louco no meio dele? E quem quer conversar com um louco? Quem quer sentar com um louco? Quem quer ter companheirismo com um louco? Quem quer ouvir um louco sentado numa cadeira? Eles não querem nada com esse tipo de gente. Mas a loucura que o mundo vê e não entende, para nós é o poder de Deus para transformar. Porque aprove a Deus salvar um povo pela loucura da pregação. Amém, irmãos? Pela loucura da pregação. Uma mensagem intitulada pelo irmão Brana, Uma Libertação Total, parágrafos 52 e 58. Os ministros têm um posto de dever de se porem de pé e pregarem as insondáveis riquezas de Cristo, sem se comprometerem. Vejam bem, insondáveis riquezas de Cristo. Isso pode ser o aprofundamento dos selos, as insondáveis riquezas de Cristo. Pode ser aprofundamento das trombetas, das eras, pode ser aprofundamento dos mistérios. Cada ministro, cada pastor tem o dever de se pôr de pé e pregar as insondáveis riquezas de Cristo. Quando se fala insondáveis, isso quer dizer que somente aquele que é predestinado que pode sondar isso, que pode ter acesso a isso. Amém, irmão? Que o mundo não vê. Sem se comprometerem. Não criar um ismo sobre aquilo que vai ensinar, não criar uma doutrina sobre aquilo que vai pregar, não criar um disparate, uma discrepância, sem se comprometer. Se são chamados para serem pregadores, ele não reservaria uma coisa para uma pessoa se ele é chamado para ser um pregador. Então, nós temos que ter um homem, 58. Temos que ter um homem que cremos, que prega a palavra de Deus. Se o homem não faz isto, então arrume alguém que realmente faça. Amém? Amém. O profeta diz na mensagem, se não me engano, uma mensagem, esqueci o nome dela, uma mensagem, o caminho de Deus foi para nós, que o pastor é o marido espiritualmente da igreja. Mas se ele não prega a palavra do jeito que está querendo dizer, deixa seu marido e arruma outro. Estão entendendo, irmãos?
Deixa esse marido e arruma outro. Então nós temos que ter um homem em quem cremos, que prega a palavra de Deus. Se o homem não faz isso, então arrume alguém que realmente o faça. Esta é a maneira que devemos nos firmar. Essa é a maneira que nos devemos nos firmar. Então observe bem que, evidentemente, o pregador, ele tem a sua igreja para poder pregar. Se nós não tivéssemos hoje acesso à mídia, acesso à internet, acesso à rádio, à TV e outros mecanismos, o que nós pregamos aqui, localmente, outros não ouviriam. Tinha que estar aqui na igreja para ouvir. Mas nós temos acesso a essas mídias e colocamos isso para fora. E o que sai daqui sai para outros lugares. E é aí que começa a confusão. Porque muitos membros, vamos dizer assim, muitas esposas de outros ministros, esposa quando eu digo relacionada à igreja, começa então a ser namorada daquele ministério. Começa então a ser paquerado por aquele tipo de ministério. E aí entram os problemas. Essa semana mesmo, uma irmã ligou para mim e disse: pastor, o que o senhor expôs na pregação e o que o senhor expôs naquela outra matéria é realmente o que está acontecendo na minha igreja. É realmente o que está acontecendo na minha igreja. Eu sou até mal entendida. Mas eu sigo assim mesmo, eu sofro assim mesmo. Mas o que o senhor disse, o que o senhor falou, é realmente o que está acontecendo. Mas parece que está todo mundo dormindo. Eu falei: segura a barra aí, irmã. Segura a barra. Fique firme. Olhe sempre para Jesus. Fique firme. Tem hipocrisia? Tem. Tem meninice? Tem. Tem mulheres andando como se fosse o mundo? Tem. Tem rapazes como se estivesse agindo como os mundanos? Tem. Tem muitas coisinhas praticadas do mundanismo na igreja? Tem. Tem hipocrisia? Tem. Mas eu falei para ela: lembra quando o irmão Brana falou daquele ministro que saiu com o velho Gabi? E o Gabi nunca ia para a igreja porque dizia que lá dentro não aceitava hipocrisia? Ele disse para o irmão Brana, eu não vou para a igreja do Jones, porque lá tem muita hipocrisia. Há muita hipocrisia lá dentro. O irmão Brana disse para ele: mas eu sei, Gabi, eu sei que há. Ele disse: lá tem isso, tem aquilo outro. E o irmão Jones parece que não vê isso, irmão Brana. Falando do pastor. Aí o irmão Brana falou assim: eu sei, irmão Gabi, eu sei que eles fazem isso, mas pelo menos eles estão caminhando e você está parado. Aqueles que estão fazendo isso vai ter que acertar com Deus um dia no juízo. Mas você vai lá e caminhe e olhe somente para Jesus. Amém, irmão? E olhe somente para Jesus. E o Gabi, então, teve que ter uma experiência. O Gabi teve que ter uma experiência. Eu não vou conversar sobre isso, porque é outro assunto. Isso está pregado na mensagem de ontem, de domingo, Sarzedo. Amém? Deus sendo mal entendido, parágrafo 66. Então você deve lembrar que muitas vezes os pastores não mencionam certas coisas em cima do púlpito. Ixi. Parágrafo 66. Então você deve lembrar que muitas vezes os pastores
não mencionam essas coisas e as pessoas automaticamente seguem em frente. Pensam que está certo. Mas o pastor deve realmente remover aquilo. Remover. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos aí, né? Tem que remover. Eu lembro, eu estava procurando em casa essa mensagem, mas não achei de jeito nenhum. Procurei tudo, revirei tudo e não achei. Só sei que é crente da Bíblia, crente da Bíblia. Das impressões crentes da Bíblia. Onde irmão Branham diz uma expressão bem etrusca, uma expressão rude, como ele disse na mensagem, as infalíveis realidades de Deus vivo, soando vulgar. Ele usou uma expressão bem pesada, onde ele disse assim: ministro, se tu não tens coragem de chamar a atenção da sua igreja, ou corrigir a sua igreja e pregar contra o pecado, é melhor que tu vistas as peças íntimas da sua esposa. Só não lembro qual é a mensagem. E eu procurei, revirei e não achei essa literatura. Onde o irmão Branham diz isso. Ministro, se não tens coragem de chamar atenção, corrigir sua igreja e pregar contra isso e aquilo outro, é melhor que tu vistas as peças íntimas da sua esposa. Agora eu pergunto, o irmão Branham está falando a verdade ou não está, irmão? Vai ter muito amigo? Vai ter muito amigo dizendo a verdade? Vai ter muita gente batendo o ombro do pastor. Ô, pastor, muito obrigado por essa verdade, eu precisava ouvir isso. Vai ter? Vai ter mulher casada, homem casado, jovem, quando for corrigido pelo pastor de certa situação, batendo no ombro do pastor e dizer: pastor, muito obrigado pela correção, eu precisava disso. Coisa que eu não estava vendo, o senhor estava vendo, obrigado por isso. Ou vai ficar indiferente? Vai ficar com a cabeça virada, com o semblante caído? Vai faltar de 2, 3, 4 cultos, talvez 2 ceias, porque ter ouvido aquilo? Porque a verdade feriu? Porque a verdade machucou? Vocês estão entendendo? Irmão Branham diz isso. Aí eu acrescentei aqui na minha matéria, eu disse assim: bom, com todo respeito a muitos ministros, acho que muitos deles em nosso meio já deveriam estar usando já faz um bom tempo. Irmão Branham diz isso. Ele diz o seguinte: ministro, se você não tem coragem de chamar atenção ou corrigir sua igreja e pregar contra o pecado, é melhor que tu vistas as peças íntimas da sua esposa. Isto é, sutiã, calcinha, seja o que for. E eu disse: bem, com todo respeito a muitos ministros, acho que muitos deles em nosso meio já deveriam estar usando já faz um bom tempo. Eu mesmo, pastor Vanderlei, fiquei chocado. Eu fiquei chocado. Outro dia aí, já tem uns 2 anos, 2 ou 3, eu estava diante do ministro, diante de um pastor, sentado nós dois. E eu ouvi da boca dele, um bom ministro, um bom pastor, velho ministro. E chegou para mim e disse assim: sabe uma coisa, pastor Vanderlei? Sabe? Ele disse o seguinte: não é muito inteligente, olha as palavras que ele usou. Não seria muito inteligente pregar contra certas coisas na igreja? E ele citou algumas.
pregar, falar sobre televisão, tomando conta dos lares, falar sobre futebol praticado na igreja, falar contra os irmãos ir no cinema, ir para a praia, jovens atuando escandalosamente, com namoro escandaloso, falar sobre vestes e o uso de outras coisas, maquiagem, tudo e tal. E ele acrescentou dizendo assim para mim, sabe de uma coisa? Eu não prego nada sobre essas coisas. Isso deixa o povo ocioso e apreensivo. O que eu faço? Deixo as literaturas na mão deles e não me preocupo com essas coisas. Eu falei, uma parte está certa e outra parte está errada. Me desculpe, uma parte está certa e outra parte está errada. Qual é a parte que está certa? A de entregar as literaturas na mão de cada um. E qual é a que está errada? É de não pregar isso em igreja. Os irmãos estão entendendo? É, desse jeito. Gente, um ministro rodado de 40 e tantos anos na mensagem, eu com 20, quase 20 naqueles dias, deveria estar me ensinando. Deveria estar me falando como Paulo falou para Timóteo. Deveria falar como Paulo falou para Timóteo. Deveria ter me instruído como Paulo instruiu a Timóteo. Mas pelo contrário. Tem muitos ministros na mensagem que é só velho na idade. Só velho na idade. E parece que agora que chegou a adolescência para eles. Parece que agora que chegou uma boa forma. Parece que agora que está enxergando. Parece que agora que as coisas estão se encaixando. Parece que agora que está vendo as coisas com outros olhos. Quando um pastor chega numa situação dessa, ele está querendo dizer o quê? Ele quer dizer o seguinte, nós éramos tapados. Nós éramos muito tapados. Nós éramos muito atrasados. Nós éramos muito legalistas, extremistas. Nós éramos muito conservador. Muito antigões. Quer dizer isso? Não. Um dia, eu falei isso na igreja de Sazedo, um dia, um jovem esperou o profeta sair do culto. Esperou o profeta sair do culto para chamar a atenção do irmão Brana. Um jovem de 19 anos, 18 anos. O irmão Brana tinha uns 50. Por aí. E ele esperou o irmão Brana sair. O irmão Brana entrando no carro, ele pegou o irmão Brana, ele chamou o irmão Brana. Irmão Brana, o senhor pode me ouvir? Pois não. O que você quer, meu jovem? Disse, irmão Brana, sabe por que o senhor prega tão duro desse jeito? Sabe por que o senhor prega tão duro dessa maneira? Ele disse, não, o que foi? É porque o senhor não é um jovem. É porque o senhor não é um jovem como eu. É porque o senhor não tem a mesma idade que eu tenho. Mambrana olhou para ele de cima e embaixo e disse, quantos anos você tem, jovem? 19. Quando eu tinha a sua mesma idade, pregava a mesma coisa. Amém, irmão? Quando eu tinha a sua mesma idade, pregava a mesma coisa. Não mudei nada desde então. Amém, irmão? É difícil demais. A influência de um homem sobre o outro. Parágrafo 114. É por causa dos púlpitos fracos sobre os quais eles estão se assentando, exatamente. Púlpitos fracos que não dizem a verdade. Eles se comprometem. Isso está vendo? 7.
Hebreus capítulo 2, parte 2, 14. O que ocorre na maioria das vezes são os púlpitos fracos, que não atacam e trazem a verdade do Evangelho. Tem que atacar, tem que cortar. Nós teremos que responder no dia vindouro, como ministro, como pastor. Não devemos negligenciar nada. E o povo, como estamos aqui nesse tabernáculo Brana, para ver os sinais e maravilhas, o poder do Cristo ressurreto, e então saber que colocaríamos nosso tempo em outras coisas e negligenciarmos ouvir a voz do Senhor Jesus, como escaparemos nós? Os irmãos da Helena? Parágrafo 14. Como escaparemos nós? Agora presta bem atenção. Paulo estava no fim do seu ministério, também de vida. Timóteo, no começo do ministério e grande parte da vida para frente. O que Paulo instruiu a Timóteo foi para juntar mais gente ou para diminuir? Hein, irmãos? O que Paulo instruiu a Timóteo dá a entender que é para juntar mais gente, vir mais gente para o ministério ou para diminuir? Hein? Você acha que com todo esse conselho de Paulo, exorte, pregue, em tempo, fora de tempo, repreendas, redarguas, repreendas, com toda a longanimidade da doutrina, esta instrução no ministério de Timóteo faria com que o ministério dele se alavancasse? Faria com que ele tivesse uma multidão atrás dele? Faria com que ele tivesse um grande templo com grandes corais, com grande juventude e gente por todos os lados? Não! Uma certa irmã postou uma foto de 3 irmãs vestidas, aparentemente cristã. Só que as pessoas, elas querem, elas olham assim, mas não vê nada. Ela escreveu, é assim que se veste. Aí ela esqueceu que a irmã estava usando um Luís XVII, não estava conseguindo nem se equilibrar. Não conseguiu ver que a roupa estava tão colada que dava para ver a linha da peça íntima por debaixo. Aí eu disse assim, embaixo, para mim, elas estão ensalsichadas. Pastor, dessa maneira o seu ministério vai ser arruinado. Dessa maneira o seu ministério não alavanca, não cresce. Então mudarei minha performance. Oh, que belas irmãs! Ei, irmãs abençoadas de Deus! Tá tudo ótimo, Deus só quer o seu coração. Opa, vou congregar com o pastor Vanderlei. Vocês estão entendendo, irmãos? É complicado. É complicado. Muito complicado. Irmão, os fogos do avivamento dessa mensagem do Brasil já acabou há muito tempo. O que nós temos é muito carvão. Nós temos é muito carvão. Sabe? Nós temos um montão de carvão. Muita gente. Mas muita gente. E aí nós temos um povo de aparência bonita, um povo de aparência religiosa, de aparência cristã, que se vestem bem, que são bem comportados, que têm finas e boas igrejas. Mas quando vai ver o termômetro espiritual,
quando vai ver as obras, as atitudes e as condutas, aí vira tudo um formalismo, vira toda aquela coisa formal e fria. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Isso tudo está acontecendo. Isso tudo está acontecendo. Sabe? Isso tudo está acontecendo. E no entanto, as coisas estão indo devagar, devagar e sempre, sempre devagar, devagar e sempre. Aí aquelas mensagens impactantes de 1976, 79, 81, 82, até 89, até meados de 96, aquelas mensagens impactantes contra o pecado não podem mais ser vistas em cima do púlpito. Não pode ser mais vistas em cima do púlpito. Não pode ser mais vistas em cima do púlpito. Porque agora, naquele tempo, não tinha mídia, não tinha televisão, não tinha internet, para ninguém ver para ninguém ver o nosso barulho, para ninguém ver a nossa reação na pregação. Hoje tem, hoje o batista vê, hoje o político vê, hoje tem gente famosa vendo. Então nós temos que ser delicados, temos que ser formais. Está entendendo, irmãos? É o que está acontecendo. Tem certos encontros aí que quando o pastor é escalado a pregar, ele vai tremendo. Ele vai tremendo, mas não é tremendo e temendo por Deus, não, por falar alguma coisa errada, não. Temendo e tremendo por falar alguma coisa que contraria o grupo ministerial que está atrás dele. O pregador, coitado, é escalado a pregar, e ele, em vez de estar indo tremendo e temendo por Deus, por não falar algo que seja fora da palavra, ele está temendo e tremendo por não falar alguma coisa que contraria o grupo ministerial que está atrás dele ali, ó, anotando aqui, anotando lá, quais palavras que aplica, qual que não aplica, qual que fala, qual que não fala, para depois enterrá-lo. Está igual o tempo de Micaías. Micaías, nós estamos chamando você para o nosso avivamento. Convidamos você para o nosso avivamento. Tem um encontro de pastores lá embaixo. Tem quantos pastores? Tem 400. Porém, lá está todo mundo concordando com uma coisa. Pregue a mesma coisa que eles pregam. Não, só vou falar aquilo que Deus tocou na minha boca. Amém, irmão? E tô nem aí. E Micaías não estava nem aí se atrás dele, daquele tanto de pastor, se atrás dele tinha pastor divorciado, casado 2 vezes, com igreja no outro lado, encostado no outro pastor do lado, fazendo proselitismo, divisão e nicolaísmo. Micaías não estaria preocupado se tinha pastor atrás dele errado, se tinha pastor casado 2, 3 vezes atrás, ali, ministério envolvido com escândalo. Micaías não estava nem aí naquele púlpito pregando para o povo, na internet para o povo todo. Era assim diz o Senhor, amém, irmão? Amém. Aleluia. Micaías estaria preocupado se tem gente indo para festa, se tem gente indo para gincana, se tem gente indo para veraneio, para passeios, para brincadeiras, chocaís. Micaías não estaria nem preocupado com essas coisas, com essas festas. Micaías estaria preocupado com jovens jogando bola, indo para cinema, com namoro escândalo. Micaías dizia, eu vou falar o que Deus colocar na minha boca. Amém, irmãos? Amém. Então, falar a verdade está difícil. Maneje bem a palavra de Deus, que não tem que se envergonhar. E tem pastor que vai pregar uma mensagem, depois sai desculpando. Vocês me perdoem se eu falei alguma coisinha aí. O que é isso?
E tem pastor que depois que vocês me desculpem se eu falar alguma coisa que atingiu alguém aí. Que é isso? Que pregador é esse? Tigelado. Oh, meu Deus, que Deus nos dá graça. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Oh, Deus, tem misericórdia de nós. Só Deus para ter misericórdia. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela mensagem que o Senhor nos deu nessa noite. Nós damos graças ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Por tudo que o Senhor tem nos ajudado, nos abençoado nessa noite. Senhor, nós queremos caminhar na Tua palavra. Nós não estamos importando com quantidade. O Senhor tem cuidado de nós, Pai. Nós temos as nossas próprias falhas, mas o Senhor tem cuidado de nós. E aquilo que nós estamos errando, que nós estamos chocando com alguma coisa, Pai, nós aceitamos a correção do Senhor. Ó, Pai, perdoa nossas iniquidades, perdoa nossas falhas diante da Tua presença. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe, que ajude a cada um a voltar para os seus lares são e salvos no poder, na demonstração do Senhor, para que eles possam voltar para os seus lares abençoados pela palavra que foi dita nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima reunião, se Deus assim permitir. Deus abençoe.